Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do dia, cara. O Vasco afundado na zona do rebaixamento, sem treinador, sem jogador, sem estádio pra jogar, né, cara? Sem torcida no estádio, como bem frisou o Lédio Carmona hoje mais cedo. Com certeza um dos piores momentos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o torcedor está sem perspectiva nenhuma de melhoras, né, cara? O Vasco precisa urgente contratar um treinador. Vamos falar aqui de como está a busca do Vasco por um técnico. Qual o tempo que o Vasco está traçando para a contratação de um treinador? Também vamos falar aqui das chances de rebaixamento do Vasco, que já são muito altas. Também vamos falar aqui das novidades envolvendo o meia Bruno Praxedes e também o Zalazar. O Vasco fez uma nova proposta ao meia uruguaio do Schalke 04. Antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Queria agradecer mais uma vez, sempre gosto de agradecer a galera que está sempre acompanhando aqui nossos vídeos, porque não dá vontade nenhuma de saber nada do Vasco, de saber notícia do Vasco, e mesmo assim vocês aí continuam aqui fiéis, muitos de vocês me acompanhando desde o início, aqueles que chegaram aí na metade, aqueles que chegaram até mesmo ontem ou hoje mesmo no canal, muito obrigado a todos vocês. Vamos em busca aí de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom, pessoal, ontem após o jogo patético do Vasco, né, mais um jogo horroroso do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco segue afundado na zona do rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas 9 pontos conquistados, fazendo a pior campanha da sua história. Com certeza, o Vasco tem grande chance de ser rebaixado nesse ano devido à alta desorganização do clube, o péssimo planejamento da CSA7 Partners, que contratou o Paulo Brax, que trouxe o Maurício Barbieri, que trouxe esses jogadores, que trouxe o Abel Braga, né? Inúmeros fatores estão levando o Vasco novamente para a segunda divisão. De acordo com os matemáticos, as chances do Vasco de rebaixamento já são de 61% a 69%, meu amigo, até mais que isso. Tem alguns que falam que é até mais de 70% as chances do Vasco voltar à segunda divisão. Torcedor vascaíno que acompanha todo dia tá vendo que o Vasco não tem salvação, cara. O cara sabe que realmente o que está acontecendo dentro do Vasco é um absurdo. O Vasco está caindo mais uma vez, pela 6ª vez vai disputar uma Série B na sua história, 5º rebaixamento. O Vasco terá mais rebaixamentos na sua história do que títulos brasileiros. É um absurdo, cara, uma vergonha que está acontecendo dentro do Vasco. E o pior de tudo é que o torcedor não está vendo mudar absolutamente nada dentro do Vasco. Você não vê contratação de peso, o que é o principal, na minha opinião. Você não vê o Vasco com pressa de contratar um treinador. Precisa urgente trazer um treinador. O Vasco não tem técnico. Já não tinha desde que trouxe o Maurício Barbieri. Depois que ele foi embora, o projeto de treinador foi embora, ficou sem técnico e ainda não contratou. Tá difícil, cara. É difícil acreditar que alguma coisa vai mudar dentro do Vasco. E para piorar, surgem inúmeras informações sobre a empresa CSA7 Partners não ter dinheiro, não ter nada, não ter absolutamente nada. Nem vou falar aqui porque senão o YouTube vai bloquear meu vídeo, porque é muita coisa que tá rolando aí em volta dessa empresa e que tá respingando dentro do Vasco, né? O Vasco tá pagando caro por isso. Culpa do seu Jorge Salgado. O Vasco tinha que ter virado SAF, isso eu concordo, mas não tinha que ter sido vendido para a CSA7 Partners, porque o modelo associativo iria afundar o Vasco do mesmo jeito. Porém, o Vasco tinha uma solução de ser vendido para alguém mais responsável, como por exemplo o John Textor lá, olha o que ele está fazendo com o elenco bem mediano do Botafogo, né? O Botafogo amassou o Vasco ontem, engoliu o Vasco ontem. Ontem eu me senti humilhado assistindo aquela partida, principalmente naquele segundo gol. Amado Pumita Rodrigues não conseguiu fazer nada, tomou um banho do jogador do Botafogo e acabou entregando o gol. O segundo gol ali foi um caminhão que passou em cima da defesa do Vasco. O Vasco é um time horroroso, muita desorganização. A gente achava que a desorganização só era dentro de campo, mas internamente tá pior, meu amigo, tá muito pior. Os problemas internos que ainda não vieram à tona estão muito piores do que dentro de campo, né? O Vasco vai sofrer bastante esse ano. O Vasco está totalmente fadado a cair para a segunda divisão. Você não vê o time jogar absolutamente nada. O Vasco não vai contratar um time inteiro, não vai trazer reforço de peso. Os reforços de peso não quer jogar no Vasco. Os caras vê a situação do clube, vê a situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Os empresários estão pensando 10 vezes antes de negociar com o Vasco. A situação tá caótica, tudo isso pelo mau planejamento no início da temporada. Se tivesse feito um planejamento decente com 110 milhões de reais, o Vasco hoje não estaria passando por isso, não teria dificuldades para contratar jogadores e estaria numa posição melhor no Campeonato Brasileiro. Porém, o que o Paulo Brax fez foi um absurdo, ridículo o trabalho desse profissional, e o que me dá mais nojo ainda é ele continuar trabalhando no Vasco. Deixa aí nos comentários se você concorda com esses especialistas aqui que estão dizendo que o Vasco tem de 61% a 69% de chance de voltar para a Série B.
Bom, pessoal, e por falar aí em contratação de um treinador, hoje mais cedo, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, eles trouxeram a informação de que o Vasco segue atrás de um treinador. A tendência é que o Vasco consiga contratar um treinador antes da partida contra o Cruzeiro, que é o próximo jogo aí no Campeonato Brasileiro, para que esse técnico já esteja pronto e comande a equipe à beira do gramado, né? Hoje mais cedo, no programa Seleção Esporte TV, o jornalista Led Carmona, vascaíno, trouxe informações que tem 2 técnicos que estão loucos para treinar o Vasco. Um desses treinadores, ele não revelou o nome, a gente entende que é o Rogério Ceni. Rogério Ceni seria uma possibilidade. Ele já demonstrou interesse sim em trabalhar no Vasco, porém o Vasco ainda não entrou num consenso de que o Rogério Ceni é o melhor nome devido ao seu temperamento. Por ele ser um técnico que pede muitos reforços, que ser um treinador que critica bastante a diretoria, que expõe muito os seus jogadores, né? Isso seria um fator que estaria impedindo o Rogério Ceni hoje de ser novo técnico do Vasco. Mas o que a gente está vendo hoje é que não tem nenhum outro nome aí, cara. Os outros nomes foram especulados aí, foram de técnicos estrangeiros que já foram todos descartados. Não tem outro nome, só tem um do Rogério Ceni aí que o Vasco pode contratar. O Cuca não se fala, ninguém fala no Cuca. O Tite não tem a mínima chance de treinar nenhum clube aqui no Brasil, nenhum. Não tem a mínima chance dele ser técnico do Vasco. A situação tá ficando difícil, o Vasco não tem tempo mais e tem que decidir logo. Já tem mais de uma semana que o Barbieri foi demitido e até agora a diretoria do Vasco não agiu rapidamente. Ontem ficou nítido para todo mundo que não dá para confiar no trabalho do William Batista, né? Com todo respeito ao profissional, ele é técnico de base, não de profissional ainda, tá muito verde para ser treinador profissional. E na minha opinião, o Vasco tem que buscar urgentemente um técnico. Eles devem estar esperando o Vasco cair no primeiro turno. Vai esperar cair para contratar um treinador? Vai esperar cair para trazer jogadores? Porque é isso que o torcedor está vendo hoje. E a situação de jogadores é a seguinte, cara. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco segue negociando a contratação do meio-campista Bruno Praxedes, que está encostadão lá no Red Bull Bragantino. O jogador poderia chegar por empréstimo ao Vasco. De acordo com a reportagem, a conversa sim em andamento, embora o Vasco trate com cautela essa possível negociação. Com certeza esse aqui é um nome que o torcedor não gostaria de ver vestindo a nossa camisa. Se o cara não serve pro Red Bull Bragantino, não é nem titular do Red Bull Bragantino, qual o critério do Vasco contratar esse jogador, mano? Não consigo entender alguns negócios que o Vasco faz, né? Infelizmente é a dificuldade, é o modelo que o Vasco está implementando hoje, tá muito parecido com o modelo associativo, né? Tentando trazer jogador que tá encostado nos outros clubes, né? O Vasco parece que não tem dinheiro, tá falido, realmente a 777 Partners não tá mostrando absolutamente nada, e o que a gente está vendo é esse tipo de reforço que pode pintar no Vasco. Diferentemente do Bruno Praxedes, de acordo aí com a rádio Itatiaia, o Vasco teria feito uma proposta de 3 milhões de euros para contratar o meio-campista Rodrigo Zalazar e aguarda a resposta do Schalke 04. A proposta seria para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador e assinar um longo contrato com o Vasco. A proposta gira em torno de 15 milhões de reais na cotação atual do euro, e o Vasco teria feito essa oferta ao clube alemão, que já recusou uma proposta de empréstimo do próprio Vasco e do São Paulo, né? O São Paulo teve mais uma vez uma proposta negada pelo Schalke 04 e o Vasco hoje seria o único clube interessado em contratar o jogador que fez uma proposta para bancar a sua contratação em definitivo. O que emperra esse negócio é o fator talvez do jogador não querer jogar no Vasco, né? Porque ninguém quer jogar no Vasco. Quem quer jogar num time que está caindo para a segunda divisão? Quem estava atuando no seu estádio? É difícil, é muito complicado o jogador aceitar isso. E ainda para piorar, temos um profissional bem meia boca que trabalha no Vasco, que se chama Paulo Brax, que não tem a mínima condição de fazer grandes contratações. O scout da 777 Partners é um lixo, é um esgoto aquilo ali, meu amigo. Não tem condição, tem a mínima capacidade esses caras falarem que trabalham em prol do Vasco, né? Porque é um absurdo. Até hoje o Vasco não tem um técnico, não tem um camisa 10, não tem um camisa 9, não tem atacante, não tem nada nessa bosta desse time. Complicado, velho, tá difícil. E as notícias que a gente tem é isso aqui, mano. É especulação de jogador ruim, é especulação de jogador que tá encostado em clubes aqui no Brasil, né? Como foi o caso do Michael, que o Vasco contratou já, né, cara? A situação tá ficando pior a cada dia e o Vasco está caminhando a largos passos para cair para a segunda divisão. Deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco vai conseguir contratar o Rodrigo Zalazar, jogador do Schalke 04, uruguaio, meia de 23 anos, da seleção do Uruguai também. E também tem a possibilidade do Praxedes aí, de acordo com o Globoesporte.com. O Vasco segue conversando com o jogador e com o Red Bull. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.